Olá! A psicologia é um campo de estudo do humano em suas mais diversas possibilidades e modos de viver e produzir a si mesmo enquanto indivíduo e coletividade. No programa Saúde e Consciência dessa semana, iremos receber a psicóloga, mestre Elívia Camurça Cidade, com o tema Implicações psicossociais da pobreza no desenvolvimento do psiquismo. E o Dr. Jader Ferreira Leite, psicólogo mestre em psicologia e doutor em psicologia social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que falará sobre a psicologia política e a atuação psicossocial em contextos de ruralidade. Ambos estiveram presentes no primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e no 15º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar. E daqui a pouco, não saia daí. Em nossos estúdios, recebo a psicóloga mestre Elívia, que vai nos falar um pouquinho, nos contar um pouco sobre seus projetos de pesquisa. Elívia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Obrigada pelo convite. Recebê-la. Você está vindo de tão longe, né? Você está em qual cidade mesmo? Eu sou de Fortaleza, né? Na verdade, moro em Fortaleza, sou do interior do estado do Ceará. E vim a convite da professora Clarice, né, Catelã Ferreira, que é coordenadora do curso de graduação em psicologia da Unipar, no campus de Cascavel. Lá em Fortaleza, você está fazendo o doutorado, né? Isso. O que você estuda no seu doutorado? Qual que é o enfoque desse projeto de pesquisa? Pronto. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal do Ceará, né, na linha de processos psicossociais e vulnerabilidade social. E aí lá nós estamos desenvolvendo uma pesquisa em que a gente trata sobre a questão das estratégias de enfrentamento psicossocial à pobreza, né, considerando especificamente duas categorias, fatalismo e resiliência. Então essa pesquisa do doutorado, ela na verdade é de certa forma a continuidade de investigações que nós já havíamos iniciado desde o período do mestrado, né, com a coordenação e a supervisão da professora Verônica Moraes Ximenes, né, que é professora do programa de pós-graduação em psicologia e coordenadora do núcleo de psicologia comunitária da UFC. Né? Então, desde o mestrado, né, a professora Verônica já foi minha orientadora desde o mestrado, nós começamos a desenvolver estudos sobre as implicações psicossociais da vida em condições de pobreza. E aí, na época, a dissertação foi sobre juventude em condições de pobreza, e aí agora nós estamos fazendo esse levantamento, né, essa nova pesquisa, entendendo que é importante olharmos tanto os impactos, as implicações da pobreza na constituição do psiquismo, mas também entendendo que existem estratégias de enfrentamento que essa população consegue desenvolver. E aí dentro dessa ideia nós pegamos especificamente a questão da população rural, né, das pessoas que vivem na zona rural brasileira. E a população que vocês escolhem para o estudo é em Fortaleza mesmo? Pronto. E aí, o que acontece? A nossa pesquisa, né, ela está vinculada a uma pesquisa maior, coordenada pela professora Verônica, que conta com a parceria de 3 instituições, né? No caso, a Universidade Federal do Ceará, né, sobre a coordenação da professora Verônica, também a Unipar, com a colaboração da professora Clarice Catelã, e também a Universidade Federal do Amazonas, com a professora Sueli Aparecida, que permitiu, então, o desenvolvimento de um projeto de pesquisa maior, que se chama Impactos Psicossociais da Pobreza na Saúde Comunitária de Pessoas Residentes na Zona Rural brasileira, considerando o norte, a cidade de Humaitá, no Amazonas, né, o nordeste, o estado do Ceará, na cidade de Pentecoste, e aqui a região sul,
é a cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Então, é uma tese de doutorado, né, que está vinculada a esse projeto maior. Na verdade, são duas teses. Eu tenho uma amiga que também desenvolve pesquisas, que é a professora Bárbara Barbosa Nepomuceno. Então, as nossas pesquisas, elas têm essa leitura de uma referência e uma análise nacional, entendendo que eu necessito olhar que existe essa constituição de pobreza no Ceará, mas que existem também outras questões que precisam ser consideradas, que são as especificidades de cada território. Então, essa pesquisa, ela conta com o financiamento, né, do CNPq. Nós estamos em processo agora de constituição dos dados, né, de consolidação dos dados da pesquisa, mas existe também uma especificidade relativa a cada projeto de tese. No caso, são 2 projetos de tese que estão vinculados a essa pesquisa maior, né? Esses resultados preliminares que vocês obtiveram, né, nesse estudo, nesse grande estudo, vocês já observam que existe diferença de territorialidade nos locais? Sim. O desenvolvimento da pesquisa, ele contou desde um primeiro momento com essa sensibilidade para o fato de que são regiões distintas, né? O processo de ocupação do território é distinta, a experiência de viver no campo é distinta, embora que nós percebemos que as expressões da pobreza, elas acabam, né, infelizmente, sendo comuns, né? Quer dizer, nós conseguimos perceber que, por exemplo, a questão dos fenômenos, né? Da culpabilização da pessoa em condição de pobreza, a marginalização, a naturalização da pobreza também, são algumas questões que são vividas muitas vezes de maneira próxima dentro desses territórios. Então, justamente daí é que se acentua ainda mais a problemática da pesquisa e a relevância de que ela seja desenvolvida dentro de um âmbito nacional, né? Então, nós conseguimos perceber que existem singularidades, né, específicas de cada território, mas nós também conseguimos observar que existem pontos que são importantes de serem analisados, entendendo que se trata de um único país, né, e se trata de uma realidade que, enquanto pesquisador, nós temos que nos debruçar sobre. São regiões, né, extremas. Na verdade, o Brasil, ele é muito grande, né, e que vai ter essas características de cada estado. Sim. Com certeza. Isso também é considerado na pesquisa. Sim, totalmente considerado. Nós tentamos, né, e temos um esforço, nós somos um grupo, né, o Núcleo de Psicologia Comunitária da Universidade Federal do Ceará, ele desenvolve suas ações desde 1992, né, foi idealizado... Super consolidado. Exatamente, ele foi idealizado inicialmente pelo professor César Wagner de Lima Góes, que é um professor aposentado do Departamento de Psicologia da UFC, e está sob a coordenação da professora Verônica Ximenes. Então, existe uma preocupação, as pesquisas, né, e os processos de intervenção a partir de uma lógica da extensão, né, universitária, eles já existem desde 1982, na verdade. Em 92 foi quando se constituiu enquanto núcleo. Então, essa preocupação, esse olhar sensível para a realidade de vida das populações, ele já vem sendo desenvolvido ao longo de todo esse tempo. E essas contribuições direto, né, quando você vai pegar esse resultado e aplicar direto lá para a sociedade, como que essa pesquisa vai contribuir para isso? Pronto. Essa pesquisa, ela tem como principal intuito dar uma devolutiva, inclusive, para a sociedade, né, sobre como vive a nossa população brasileira, principalmente entendendo a população que vive na zona rural, na área rural. Inclusive, a contribuição que pode vir a ser dada para o desenvolvimento de ações dentro do campo das políticas públicas, né, porque nós percebemos que muitas vezes, quando nós chegamos até a casa de uma pessoa e conversamos com essa pessoa sobre como é viver ali, de repente nós estamos entrando em contato com uma realidade que nem sempre o profissional da política pública, que pensa a gestão, que pensa a elaboração da política pública, vai conseguir ter o acesso. Então, aí é quando a gente percebe a relevância da universidade, inclusive com essa capacidade de realizar uma pesquisa, mas também de dar uma contribuição. E essa contribuição da gente é, inclusive, tentar desvelar como é que vive essa população. Então, percebemos contribuições para as políticas públicas, percebemos contribuições para a sociedade de uma forma geral, porque a nossa preocupação não é ter só uma fala universitária, uma fala acadêmica, mas sim também uma fala que seja capaz de ser compreendida facilmente por toda a população. Então, esse também é o nosso
nosso compromisso? Estamos nas instituições públicas de ensino e nas instituições privadas de ensino, mas estamos também dentro das instâncias que pensam as ações de política pública para a melhoria da população, ao mesmo tempo também que temos o nosso compromisso de difundir aquilo que nós estamos observando nas nossas pesquisas. E é isso, né, essa difusão que fez com que vocês viessem aqui para o evento o primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a professora Clarice, né, que montou um módulo para poder difundir todo esse conhecimento que vocês estão levantando. Exatamente. A professora Clarice, ela me convidou, né, justamente com o intuito de compartilhar um pouco do que nós já estamos observando dentro dessa realidade, né? E é um momento muito relevante, muito importante, porque nós conseguimos, então, de repente, integrar pessoas dentro de um espaço para que possam pensar sobre essa atuação. E aí são estudantes em um processo formativo, são profissionais em um processo de formação continuada, né? E aí esse nosso compromisso de estarmos sempre difundindo aquilo que é o nosso trabalho. Costumo dizer que se não podemos vir todos, né, todo o nosso grupo, que é composto de pessoas da graduação, do mestrado, do doutorado, os nossos professores, os nossos parceiros, mas sempre que é possível um de nós está lá, né? Então eu costumo dizer, eu estou aqui, mas eu na verdade falo de um trabalho que é construído dentro de uma equipe e aí esse é o nosso compromisso, né? O NuCom, ele trabalha com essa ideia de que nós podemos desenvolver parcerias e que essas parcerias são importantes para todo o conhecimento que nós estamos tentando produzir. Falando em parceria, você poderia comentar um pouquinho mais sobre essa parceria que existe então entre a universidade e a Unipar? Pronto. A parceria ela foi idealizada, né, ela foi possibilitada, inclusive, pela figura da professora Clarice, né, que é a coordenadora do curso de Psicologia da Unipar, da unidade de Cascavel, que, na verdade, é uma parceira de trabalho há um certo tempo, né, nós reconhecemos na Clarice uma pessoa que acredita no potencial de trabalho da psicologia comunitária e que trouxe essa ideia, né, para essa região do Paraná. E aí, sempre que é possível, ela nos traz para cá. E sempre, desde o início, né, quando ela entrou para contribuir com o quadro de coordenadores, ela sempre falou dessa relevância da possibilidade de desenvolvimento de parcerias institucionais. E, na verdade, esse trânsito, ele é em mão dupla, né? Porque ela também vai até a universidade de vocês. Isso que é o fantástico, né? Porque nós percebemos, nós temos a disponibilidade para vir até aqui e ela tem a disponibilidade para ir até lá. Né? E aí isso é bacana porque nós percebemos a possibilidade do desenvolvimento de uma articulação que seja de fato efetiva. A gente até brinca, né? Que ela é afetiva e ela é efetiva, porque ela de fato garante, ela dá as condições para o desenvolvimento da pesquisa. Então, por exemplo, o ano passado, quando nós estivemos desenvolvendo essa pesquisa nacional, né? Nós tivemos a presença de estudantes do curso de Psicologia da Unipar, tanto da unidade de Umuarama como da unidade de Cascavel. Então, de repente, nós tivemos 33 alunos, né? Isso é muito rico, né? Porque vai levar... na verdade, os alunos que estão inseridos no projeto de pesquisa, eles são extremamente criativos, versáteis, e quando eles saem para ir vivenciar, na verdade, a pesquisa em outro local, eu acho que o ganho é espetacular. Sim. A gente vê isso nos olhos deles, né? Ah, com certeza. E o mais fantástico, sabe, Evelyn, é que esse projeto de pesquisa, ele pôde integrar tanto os alunos do programa de iniciação científica, como outros alunos que tinham vontade de conhecer como seria essa pesquisa. Então, foi uma experiência muito gratificante, porque, de fato, sair do espaço da universidade e chegar até o campo. Exato. Inclusive, refletindo sobre quais são as estratégias de pesquisa que eu vou desenvolver. Inclusive, atualizando um conhecimento da psicologia para entender que, por exemplo, a aplicação de um questionário é um momento de escuta, é um momento de troca, é um momento de diálogo, é um momento, inclusive, de reconhecimento. Né? Eu consigo me reconhecer no outro quando eu escuto aquelas falas, né? Aquela questão que às vezes chega de um modo doído, inclusive, de relembrar, de tocar no assunto, né? Então, nós percebemos essa contribuição, né, efetiva, né?
reconhecemos a relevância dessa parceria para o desenvolvimento, né, desse trabalho, que é um trabalho conjunto, né, um trabalho Na verdade, os maiores projetos de pesquisa são os que são realizados em parcerias em multicentros, são os melhores resultados, né? A gente sabe disso, que tem que acontecer. Professora, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, a disponibilidade. A gente sabe que a agenda foi bastante corrida, então eu reconheço demais a participação de vocês aqui conosco. Muito obrigada. Muito obrigada. Recebo em nossos estúdios o professor doutor Jader Ferreira Leite, que é professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e que vai nos contar um pouquinho sobre a sua linha de pesquisa. Ele é um professor pesquisador que também atua em programas de estrito senso, orientando alunos, né, no mestrado, doutorado também. E daí, doutor Jader, por gentileza, você poderia nos contar um pouco como que você desenvolve essa linha de pesquisa lá na tua universidade? Claro. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Eu que agradeço a sua participação. Na verdade, a gente faz parte de um grupo de pesquisa, né, que se chama Modos de Subjetivação, Políticas Públicas e Contextos de Vulnerabilidade, onde a gente trabalha outros dois grandes temas. Um está vinculado ao tema da saúde mental, especificamente na atenção básica, e o outro onde a gente trabalha psicologia política relacionada com o tema das ruralidades. No caso da psicologia política vinculada ao tema das ruralidades, então, são pesquisas mais coordenadas por mim, onde já há um certo tempo, quer dizer, desde a minha formação no mestrado, a gente vem pesquisando a participação política de pessoas vinculadas aos movimentos sociais rurais, especificamente o MST, por ser um movimento de amplitude nacional e tem uma forte presença no estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente vem investigando como é que a entrada dessas pessoas, dos militantes políticos no movimento social, em que é que isso repercute do ponto de vista das suas subjetividades, né? Como é que os sujeitos vão se reconstruindo subjetivamente, em termos de ganhos de autonomia, de participação política, de enfrentamento com a própria, né, com o próprio Estado na luta pelos direitos. Então, é uma linha que vai tentando acompanhar esses processos de subjetivação na medida que eles vão se inserindo nos movimentos sociais. Que tipo de ferramenta que se utiliza para conseguir obter dados e se chegar a essas conclusões? A gente, no caso das nossas pesquisas, a gente tem trabalhado muito com entrevistas semi-estruturadas, porque a gente já leva de alguma forma algumas questões, né, para essa população, observações participantes, onde a gente passa um certo tempo nessas comunidades, geralmente são assentamentos rurais de reforma agrária, porque como nós temos essa intenção de trabalhar do ponto de vista dos movimentos sociais, então a gente tem priorizado até hoje os assentamentos de reforma agrária. Então a gente faz observações participantes, entrevistas, grupos focais, trabalha também com documentação do INCRA, do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Então a gente tenta fazer, nesse caso, as pesquisas elas têm uma natureza mais qualitativa. Já quando a gente trabalha do ponto de vista da outra linha de pesquisa, que é coordenada pela professora Magda Dimenstein, sobre condições de vida e saúde mental, então a gente utiliza também tanto de estratégias qualitativas quanto quantitativas, né? E no caso das pesquisas no campo da psicologia política, quer dizer, é um campo que no Brasil tem uma tradição que começa mais ou menos no final dos anos 70, início dos anos 80, e diferentemente dos Estados Unidos ou da Europa, né, em que nos Estados Unidos a psicologia política ela surge pela ciência política. Na Europa ela surge muito vinculada às ciências sociais, notadamente à sociologia, e no Brasil ela surge mais vinculada à psicologia social e à psicologia comunitária, né? Porque aí ela vai ter muita relação, quer dizer, vai ter como, quer dizer, dentre as várias formas de interesse da psicologia política, vai estar entre elas esse modo, como é que as pessoas se relacionam com o campo da política, o próprio comportamento político, essa inserção dos sujeitos nas ações coletivas, nos movimentos sociais, pesquisas sobre comportamento eleitoral, né, essas que a gente conhece, fatores que determinam a orientação do voto. Então, tem um campo bem vasto na psicologia política, assim, de pensar o que seria de interesse, né, na medida em que os sujeitos começam a se relacionar com esse campo da política.
em que um desses aspectos é pensar que nós vivemos numa sociedade que é referenciada pelo Estado. E como Estado, quer dizer, a gente vai viver sob um conjunto de normas, de regras, de instituições, onde vão garantir, numa sociedade democrática, onde vai garantir exatamente a conquista e a efetivação desses direitos que muitas vezes se dão pela luta via movimentos sociais, entidades sindicais, né, onde os sujeitos, dentre as suas mais variadas pautas, né, a gente tem visto uma evolução dos movimentos sociais, onde inicialmente essa demanda está muito vinculada às questões salariais, né, às lutas trabalhistas, e que a gente percebe na atualidade uma diversidade nessas lutas que vão estar vinculadas, por exemplo, à questão do reconhecimento étnico-racial, de gênero, LGBTs, então, onde a gente exatamente vai perceber agora uma demanda que ela tem mais um cunho cultural, né, de que sejam reconhecidas determinadas identidades culturais que historicamente na nossa sociedade não havia visibilidade para essas identidades, vamos dizer assim. O seu grupo de pesquisa, nós estávamos verificando, ele é referência nessa área da pesquisa para a ruralidade, né? Acaba sendo pioneiro aqui no Brasil, acho que inclusive até referência até para o exterior, o tipo de estudo que vocês desenvolvem, né? Como que é fazer a aplicação de todo esse conhecimento científico que você está nos explicando para a área rural? Como que se transforma, né? Se transpõe isso? Isso, então, essa aproximação com as ruralidades, quer dizer, ela surge desde o interesse meu no mestrado, que eu fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em que exatamente eu fui pensar o MST como um movimento social e o interesse era investigar de que maneira, quer dizer, trabalhadores que se inserem no movimento pela chamada base social, como é que os princípios, os princípios organizativos, as diretrizes, o ideário político do MST, como é que isso vai reverberando nas subjetividades desses trabalhadores que vão se inserindo no movimento. Então foi aí onde houve essa aproximação da psicologia política com o tema das ruralidades. E aí nós fomos avançando um pouco no sentido de pensar que essas ruralidades, né, no Brasil, bom, e no mundo, né, a gente precisa pensar o rural não como existe um pouco no nosso imaginário, quer dizer, do rural como aquilo que é contrário ao urbano, como aquilo que é o atrasado, de que houve um desenvolvimento de grande parte da sociedade, o rural é aquilo que, uma espécie de um resquício, de um resíduo, que ficou esquecido, quer dizer, uma concepção um tanto pejorativa, ou o contrário, muito romantizada, bucólica, né, que é um lugar que parece assim, com uma espécie de um paraíso. E, na verdade, as ruralidades, por isso o termo ruralidades, porque ele tenta dar conta exatamente da diversidade, né, das várias possibilidades que existe de vida e de trabalho no meio rural. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui no Paraná, quando eu estava viajando de Cascavel para cá, a gente percebe muito grandes fazendas de plantação de soja, de milho, quer dizer, uma forma do rural se apresentar na nossa sociedade. Mas nós temos também a experiência da agricultura familiar, nós temos as comunidades quilombolas, os assentamentos de reforma agrária, as reservas indígenas, as comunidades periurbanas. Então, quer dizer, esse rural se apresenta de um modo muito diversificado e que as relações de trabalho, as relações de produção e de vida nesses espaços contribuem de modo muito importante para organizar nossas subjetividades. Quer dizer, nós pensamos, nós agimos, nós sentimos a partir dessas referências territoriais, ou de urbanidade ou de ruralidade. E que esses dois âmbitos não se excluem. Né? Algumas teorias apontam uma espécie de um contínuo, né? De uma continuidade entre o urbano e o rural. Não que o rural desapareceu, mas que o rural vai se ressignificando. Por exemplo, na região do Rio de Janeiro, as experiências de continuidade da vida no meio rural, elas têm se dado muito através de atividades turísticas. Aquelas fazendas, aquelas propriedades rurais, elas vão se convertendo em espaços, em pousadas, em hotéis rurais, onde é uma outra forma de estar no campo, né? Na verdade, a realidade do Estado. As novas dinâmicas que vão se dando. Né? Então, foi nesse sentido que a gente se aproximou de pensar as ruralidades e articulando as ruralidades com a discussão da saúde mental,
foi de pensar como é que as condições de vida nesses espaços, que muitas vezes são marcadas exatamente por uma concepção um tanto pejorativa, ou mesmo do campo das políticas, né, que há uma série de questionamentos feitos em relação a como é que a legislação brasileira diz o que é o rural, né, e aí, ao dizer como é o rural, acaba excluindo esse próprio rural do acesso a muitas políticas públicas. Então, de fato, nós vamos encontrar contextos rurais permeados por vulnerabilidades, por dificuldades de acesso, de transporte, onde muitas vezes as políticas públicas não chegam ou chegam de um modo muito fragilizado. Então, essas condições de vida elas acabam tendo interferência no campo da saúde mental de algumas populações. As populações em estudos que vocês utilizam são todas no Rio Grande do Norte ou vocês fazem multicentros? Então, a gente finalizou agora uma grande pesquisa, que foi coordenada pela professora Magda, que foi Rio Grande do Norte e Piauí. Né? Então, a gente trabalhou com esses dois estados, né, na tentativa exatamente de ampliar um pouco, né, exatamente, esse campo populacional para a gente ver, porque também há diversidade, assim como a professora Lívia estava falando, né, nos 3 estados em que elas fazem a pesquisa, a gente encontra algumas diversidades também, embora seja na mesma região Nordeste, mas tem especificidades do ponto de vista da própria relação com a terra, do modo como esses assentamentos rurais foram se constituindo. No Piauí, um assentamento é uma reserva ecológica, né, que fica ao lado do delta do Parnaíba, então tem um modo diferente ali de vida naquele contexto. E após assim fazer o fechamento, né, desses dados, compilar tudo isso, identificar as diferenças, o que vocês realizam assim para modificar o que vocês encontram como resultado? Então, a gente finalizou agora essa pesquisa e a gente está exatamente nesse momento de entrar em contato com as agências, com o INCRA, com os órgãos que estão relacionados diretamente com essa questão, com os assentamentos rurais para devolver esses dados, né? E também é uma tradição do grupo sempre de ter diálogos com profissionais, especialmente da saúde, né? No sentido de qualificar um pouco esses profissionais com essas informações para que eles possam poder atuar nesses espaços mais contextualizados em relação a essa realidade. Na verdade, essa é a contribuição mais rica da pesquisa, né? Fazer o levantamento e devolver isso para a comunidade de forma que ela possa ser diretamente aplicada. Isso. Dr. Jader, parabéns pelo trabalho. O trabalho que vocês realizam realmente é fantástico. Em conversa, né, com a professora Clarice, ela comentou assim que o grupo de pesquisa de vocês realmente é referência nesse meio. Então, um pesquisador extremamente dedicado. Eu agradeço a sua vinda em nosso programa, em nosso congresso, em nossa instituição. Nós estamos de portas abertas, né, para conseguir fazer mais parcerias. Vocês já fazem parceria, mas para ampliar essas parcerias o máximo possível. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. A você que nos assiste, o programa está chegando ao fim. Eu aguardo você na próxima semana.